Pegando carona nisso que a professora bem coloca, e que você está com três da área acadêmica. Verdade, É três bom a gente, professores. é bom a gente que tem livros atrás pegar algumas coisas, como, por exemplo, esse livro que eu estou mostrando, que é um opúsculo que cuida da história da inteligência, a história da atividade de inteligência no Brasil. Ora, a gente vai ver que ela começou com defesa de Estado, hein? Com o presidente Washington Luiz. Aí teve um desvirtuamento e virou polícia política. Isso ao tempo do Getúlio Vargas e a Constituição de 37. Então, aquele Estado policial de perseguição de inimigos, de prisões arbitrárias, de tortura. Esse caminho, pós o fim da ditadura Vargas, e veio a Constituição nova, isso ficou meio no limbo. A inteligência brasileira foi para o limbo e voltou muito forte com a ditadura militar de 64 e está aí o SNI, que também, evidentemente, torturou, matou, mas fez de um serviço de Estado de exceção, de Estado antidemocrático. Tivemos aí várias outras agências pelo mundo, a KGB, a espionagem da Alemanha Oriental. Então, agências que trabalhavam para um regime de exceção ditatorial. Pois bem, teve uma reformulação isso, graças ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que cria um novo sistema. Eu chamaria atenção para uma exposição de motivos. Foram dois generais encarregados disso, um general chamado Fernando Cardoso e outro general que eu conheci chamado Alberto Mendes Cardoso. Esse último, Alberto Mendes Cardoso, na introdução desse livro, coloca, ele lisa o que é atividade de inteligência. Nós estamos aí falando de atividade de inteligência, mas esquecendo, e o Lula acabou de dizer, ou está pensando numa reforma de inteligência. Lula, que errou, foi o primeiro a errar em colocar para dirigir a inteligência um delegado de polícia, a demonstrar o quê? Que ele não sabe distinguir o que é inteligência de Estado e o que é inteligência policial para a segurança pública. E aí, o que abriu a porta para requisições, para convocações, para os ramagens da vida ingressarem nisso. Então, eu volto ao general que fez esse prefácio, Alberto Mendes Cardoso, e que ele diz o seguinte: para que serve a inteligência? Para auxiliar, porque ela tem informações sensíveis. Atenção, para auxiliar na tomada das decisões pelo chefe de Estado. Tomadas de decisão do interesse do Estado-nação, do Estado nacional. E para cuidar da defesa e manutenção da integridade nacional, cuidar da soberania, com segurança da sociedade, garantia de patrimônios estratégicos do país e de direitos humanos. Sim. Isso que serve a inteligência. A inteligência não serve para o Bolsonaro e caterva. Irem atrás, e caterva, vou repetir, irem atrás do quê? De interesses politiqueiros, de interesses que, como colocou Sakamoto lá atrás, interesses que, na verdade, eram interesses que eu vou chamar de golpistas, Sim. de se manter no poder. Então, se o Lula pensa na inteligência, ele tem que pensar numa frase de que já se falou de um autor dessa área, um autor francês, que diz que a inteligência é a defesa da pátria. São informações muito sensíveis. Tá Não certo. é inteligência policial, não é arapongagem. O que essa paralela é?
é uma arapongagem de fancaria, de quinta. E Sim. produziu o quê? Produziu elementos para perseguir inimigos. E os indícios, como anotou a professora Daisy, são fortes e, mais do que isso, são múltiplos, uma quantidade enorme. Então, nós estamos diante do quê? De um órgão que ele coloca dentro da ABIN para dar aparência de legalidade, de legitimidade, distorce, desvia a finalidade de ABIN, comete crime. E a pergunta, a quem tudo isso aproveitava, se não a Bolsonaro e os seus aliados políticos, a incluir os filhos? É.